No episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas, vamos falar sobre as tendências no mercado, no setor da comida e da bebida. Convidámos duas marcas vencedoras do Prémio 5 Estrelas que já estão comigo aqui em estúdio e vamos estar à conversa sobre este tema. Antes de se apresentar os convidados de hoje, o que é que eu vos vou pedir? Subscreverem o nosso canal, ativarem notificações para receberem tudo em primeira mão, deixem nos comentários, sugestões, perguntas, estamos atentos a tudo, sigam-nos no TikTok e, muito importante, partilhem os nossos conteúdos, queremos chegar aos 200 mil seguidores este ano. Venham comigo conhecer os convidados de hoje. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio o Pedro Silva. Olá, Pedro. Olá, bom dia. Obrigada por estar connosco. O Pedro está a representar a Casa Maria Vitória. Sim, certo. Parabéns pelo vosso prémio. Muito obrigado. E obrigada por estar aqui. E a Gina Francisco. Bom dia. Da Favaito. Obrigada por estar aqui. Parabéns também, Gina. Já estamos juntas aqui 3 anos? 3 anos. 3 anos. E juntas com 5 estrelas, 11, 12, desde sempre. Maravilha. Já vamos aí, que esse é um dos pontos que queremos aqui falar sobre o Prémio 5 Estrelas. Mas vou começar aqui, o tema do nosso episódio é as tendências do mercado, comida e bebida, e sobretudo aqui falar um bocadinho sobre estes casamentos improváveis, que eu acho que não são casamentos improváveis, vocês me dirão. Pois. Começava aqui por vos perguntar, falámos aqui na nossa conversa, sobre a importância, no sentido de ser ou não uma vantagem, me dirão vocês, de terem uma marca portuguesa. Podemos começar aqui pelo Pedro, pode ser? Aqui pela doçaria alentejana. Sim, exatamente. Diria que é importante porque a doçaria alentejana leva-nos logo para os conventos, para os palácios, para casas senhoriais, pronto, desde sempre que houve a doçaria real desde os reis, pronto. Por isso também o nome real. Tradição, não é? A tradição. Exatamente. É importante porque, como é que eu digo, diria que não é só uma iguaria, é também uma tradição, um pouco de história, passa muito por aí. A autenticidade faz do sabor, né? Faz uma grande diferença no produto final, no produto. Sim. E até se chamam, corrija-me se estiver errada, a este tipo de doçaria conventual, exatamente pelo que estava a dizer, não é? Sim, conventos, exatamente. Conventos. Portanto, o facto de ser uma marca portuguesa é uma vantagem aqui. Uma marca, sem dúvida. Já lá vamos aqui em termos de comunicação, depois fazer aqui a ponte. Em relação ao Favaito, Gina? Em relação ao Favaito, eu ser uma marca portuguesa. Todas as vantagens, não é? Pronto. Até porque, ao estar em Portugal e ser uma marca tipicamente portuguesa e conhecida pela maior parte dos portugueses, representa a parte não só daquilo que é bom a nível de produto, mas aquilo que também é a nível de saudade e de gosto e de vontade de poder desfrutar de coisas que são nossas e que nos pertencem e que são feitas por nós. E dá-nos duas vantagens, porque é a vantagem de termos os portugueses como os nossos queridos consumidores e a vantagem do turismo em Portugal, que quando chega também quer trazer de Portugal aquilo que seja uma representação de mais português, quando nos acontece connosco quando vamos viajar. Exato. Queremos provar coisas que sejam ou doces, ou vinhos, ou licores, ou comidas, enfim, seja o que for, que seja tipicamente português. Portanto, ainda bem que somos muito portugueses. Exatamente, e comentemos isso. E essa, digo mais nos dias que correm, fruto de toda a inovação e as tecnologias, tem sido fácil manter esta tradição? Portanto, falo aqui do ponto de vista de certeza que as duas marcas se preocupam com a inovação, até por uma questão de competitividade, não é? Exatamente. Mas ao mesmo tempo é importante, pelo que os dois disseram, manter aqui a tradição. Como é que têm feito este equilíbrio, Pedro, na vossa marca? Na nossa marca, acima de tudo, preservar as receitas, os ingredientes, as matérias-primas, sempre o melhor possível e não inventar, não estar a trocar ingredientes. Certo. Depois, por outro lado, em termos de inovação, às vezes também nos pedem, por exemplo, num doce conventual, tem sempre uma dose bastante considerada de açúcar, por exemplo. Já sei. E às vezes pedem que se tivesse, mas se vamos tirar também perde um bocadinho ali a essência. Mas depois, em termos de inovação, temos a comunicação, por exemplo, de comunicação seja
por embalagens, por exemplo, embalagens apelativas, bonitas, ter disponível na internet para venda online, se chegar pronto, um bocadinho a todo lado. Fazemos um bocadinho tentar o equilíbrio. Sim. Ou seja, manter aquilo que as pessoas conhecem, portanto, e que vem de trás, que tem essa história, não é? Exatamente. E inovar, por outro lado, não mexendo no produto, inovar na forma como se comunica, não é? Mexendo muito pouco, sim. A forma de comunicação, acima de tudo, diria que é por aí o caminho. É o forte. No caso da Favaito, Gina, como é que tem sido manter aqui este equilíbrio, tradição e inovação? O que é que tem feito? No caso do Moscatel e do Favaito, há o equilíbrio que se consegue sempre, porque estamos a trabalhar vinhos, não é? Eu trabalhar vinho, Douro, região do Douro, não é? E cada vez mais as experiências dos consumidores são assentes no terroir, nas uvas, nas experiências que têm, nos métodos como elas são feitas, na qualidade, etc. Portanto, essa parte é a tradição, portanto, não, e a história de mais de 70 anos da adega. Depois é necessário nessa tradição que tem a ver com a qualidade do produto, com a forma como temos que o trabalhar e com aquilo que temos que respeitar a nível de terra e de uvas, tem a ver com aquilo que é a adaptação aos anos que vão passando e aos públicos que vamos tendo e aos consumidores que vamos tendo, e faz parte daquilo que é o embelezar e o vender e o divulgar o produto, apesar de que essas divulgações e essa comunicação corre muito. O mercado volta muitas vezes àquilo que é o que se fez antigamente a nível de publicidades, volta novamente às saudades, volta novamente àquilo que são as experiências que ao longo dos anos fomos tendo. Portanto, altera ao longo destes anos que estou na adega e ao longo de todos os anos de Favaito, a comunicação hoje em dia é uma comunicação de uma inovação, mas de uma inovação muito de saudade, muito portuguesa, muito produto, muito experiência, não é? Acho que estamos todos a voltar muito a isso, mesmo os públicos consumidores mais jovens. Portanto, é o equilíbrio. E é exatamente por aí, Gina. Tipicamente, como é que é este... Falámos dos mais jovens, portanto, a geração mais jovem. Como é que é o novo consumidor? Qual é que é o perfil? Pudéssemos assim caracterizar. Sim, se pudéssemos caracterizar. Não tem, nós que estamos juntas a falar disto já há uns anos, não vão mudando assim tanto em termos de perfil, mas aquilo que sinto em relação à marca, principalmente nas camadas mais jovens e nos consumidores mais jovens, é que o consumidor começa a querer uma experiência, necessita de uma experiência. Pode não saber como é que é o produto, pode nunca ter provado aquele produto, pode querer o produto em formas completamente diferentes, mas a volta na experiência e na essência do que é a experiência e de ter uma história para contar é fundamental nas gerações mais jovens. E se calhar porque as gerações mais jovens vivem tão rápido, não é? Têm acesso a tantas coisas que se os vinhos, ou os doces, ou no nosso caso com o Favaito, não lhes dermos a experiência que eles tenham uma história para contar, por muito bonita que seja a embalagem, ou por muito bom que seja o produto, a vida deles é muito rápida. Portanto, o produto que eles bebem às 9 da manhã, depois às 10 e às 11 e ao meio-dia e às 10 da noite, passa tudo muito rapidamente. Portanto, eles focam-se em experiências. Como se tivesse que associar este produto, associou a esta história ou esta... Exatamente, é necessária a história, é necessária a experiência, a frase, exatamente. Entendo. Cada vez mais nos públicos jovens isso começa a acontecer. Sente o mesmo, Pedro, em relação aos vossos doces? Diria que é um consumidor mais informado ou que procura mais informação em termos de saúde e também, como disse a Gina, procura a experiência e procura a história, uma experiência, né? Está associado, não é só chegar, pegar o bolo e comer, procura saber a história do bolo. Esse é típico de onde? É do Alentejo, do Alentejo Central, ou Baixo Alentejo, ou Alto Alentejo. Vai por aí procurar saber um bocadinho e a experiência, toda a experiência que é... desde a história, saber um bocadinho mais sobre a receita, sobre os ingredientes. E às vezes eu estava aqui a pensar, não sei se acontece o mesmo também com o Moscatel e o Favaito, mesmo em relação a alguns doces que têm nomes
agora lembrei-me, nem sei se tem alguma coisa a ver, mas não tem a ver porque é do Algarve, mas pronto, mas vou dar o exemplo, que é o Dom Rodrigo. Sim, e eu lembro-me, quando trabalhava em Lagos, das pessoas perguntarem porquê que tinha este nome. Exatamente. Ou seja, qual é a história que está... Por trás, sim. Há bocado estávamos a falar aqui do nome, qual foi o doce que disse? Só para perceber se tem uma história. Pão de rala, não é? Pão de rala. Pão de rala, diria o bolo real de Alcáçovas, que é mais tradicional. A história é mesmo vem mesmo da época dos reis e dos conventos, dos palácios, desde sempre que foi, pronto, eram doces, bolos que eram acessíveis aos ricos, digamos assim, às famílias mais abastadas. E pronto, vê até aos dias o bolo real, de realeza, pronto, leva sempre para esse patamar. Mas imagino que as pessoas queiram saber a história, não é? Porque é que se chama favaíto? O que é que isso quer dizer? Ou de onde é que vem moscatel? Bem, moscatel está associado ao tipo de uva, estou a dizer bem? Tá. Pronto. Mas perguntam, têm estas curiosidades? Perguntam de onde é, onde é que é feito, não é? Onde fica. Pronto. Tem alguma dificuldade, muitos consumidores sabem que existe moscatel de Favaios, que é Favaios ou que é Favaíto, mas depois, onde é Favaios, que é o nome de uma terra, que é uma adega cooperativa, não é? E que daí é que nós temos o Favais e o Favaíto, toda essa história, muitas vezes as pessoas não a sabem, desconhecem, não é? E isso é fundamental e em termos de enoturismo, na adega nota-se que aquilo que as pessoas quando chegam lá querem é conhecer como é que isto nasceu, o que é que aconteceu, como é que em 1952 alguém se lembrou, para lá do Marão, a começar a fazer moscatel, o que é que se passou, não é? E toda essa história até toda hoje, a história, não é? Porque é que, e como é que cultivam, como é que nós temos 1.200 hectares e 480 associados e todos a trabalhar numa comunidade, numa pequena vila, e nessa pequena vila de nome Favaios, e a partir daí, em 70 anos de história, construir uma marca conhecidíssima, não é? Que todas as pessoas conhecem, independentemente de a consumir ou não, conhecem que existe a Favaios, não é? E isso é fundamental para as pessoas que poderem entender o que é que está para lá, muitas vezes, daquilo que é a garrafa do vinho, ou o bolo, ou a garrafa do moscatel, ou seja o que for. E isso é importantíssimo para o consumidor. Pronto, e isso é a associação que depois se faz e que também se pode aproveitar, de certeza, na comunicação, não é? Sim. Toda essa história, dúvida. como estávamos a falar. Nós, enquanto indústria alimentar, pronto, são ambas, mas a nossa tem uma diferença. Nós temos mais dificuldades em fazer a visita à fábrica, porque é mesmo difícil e evitamos um bocadinho, está sempre a elaborar. Questões de segurança, não é? É por segurança, questões de segurança alimentar, sem dúvida. Faz todo sentido. Antes de avançarmos aqui para a minha próxima conversa e falarmos aqui de exemplos que misturam coisas, perguntar a estas pessoas que nos estão a ver e a ouvir se já subscreveram o canal. Pensem bem vocês os dois se já subscreveram. Se não subscreveram, hoje é o dia. Vocês e as vossas equipas. As pessoas que nos estão a ver ouvir a mesma coisa, subscrever o canal, ativar notificações para receberem tudo em primeira mão, seguirem-nos no TikTok, estamos lá este ano também, deixarem os vossos comentários, sugestões, perguntas, estamos atentos a tudo. Temos aqui uma aula de história, procurar onde é que é Favais, onde é que vem a doçaria Casa Maria Vitória, vamos perguntar estas coisas todas e deixarem-nos também os vossos likes, que nós gostamos muito dos vossos likes. Vamos retomar aqui ao tema do nosso episódio, que fala de exemplos de casamentos improváveis, mas vencedores, obviamente, não queremos coisas que não tenham corrido bem, com produtos representados pela Favaíto e representados aqui pela Casa Maria Vitória. Coisas que têm, histórias que vocês tenham de fizemos uma experiência em que juntámos isto com isto. Alguma coisa que nos possam aqui dizer, algum pedido que tenham feito, alguma sugestão que tenham dado. O que é que vocês se lembram? Eu diria improvável, não sei se é muito improvável. Porquê? Porque acho que os doces, sim, a doçaria, fica muito bem, acompanha muito bem com o moscatel e de improvável não terá muito. Talvez podíamos pensar uma tarte de chocolate com
um pouquinho de moscatel, Ixi. uma tarte merengada, assim agora mais para essa altura. Perfeito. Diria, não é bem a doçaria conventual, mas arriscava talvez por uma tarte de chocolate merengada, fresquinha, com Um favorito. Um toque. Está aqui já uma ideia para uma Sim. receita. Está uma ideia receita. perfeita. Está uma ideia perfeita. Boa. Mas pronto, depois acho que acompanha sempre bem Vai com bem com tudo. Eu para mim vai bem com tudo. a bebida e o docinho. Um docinho. Depois, Um docinho vai bem com tudo. Imagina. Está perfeito. O que é que misturávamos aqui? Bem, o favorito é o campeão das misturas, não é? Porque o favorito bebe-se muito, só como favorito, fresquinho, com uma pedra de gelo ou com limão, mas tem uma mistura improvável, mas que é um caso de sucesso, não é? Porque mistura-se favorito com cerveja e é um sucesso. Sabia. Quase todas as pessoas bebem um favais com cerveja, um favorito com cerveja. Mistura-se com água tónica, mistura-se com imensas coisas, fazem-se coquetéis, mas o favorito com cerveja foi algo que nasceu, sabe-se lá como, mas nasceu, não é? E é uma coisa típica. Se chegar ao norte, num domingo no norte, é normalíssimo num café as pessoas beberem um favorito com a cerveja. Parece uma mistura improvável, mas não é uma mistura improvável. O favorito aos moscatéis, experimento que é muito bom. Os moscatéis, ou no caso do favorito, com a parte da gastronomia, tipicamente com a doçaria em termos de refeição é perfeito, e com os doces conventuais é algo que é sempre, em termos gastronómicos, juntar os moscatéis com doces conventuais, combinam muitíssimo bem. No caso dos moscatéis, como o favorito e os moscatéis de favais, temos uma vantagem com os doces conventuais, porque aquilo que é as quantidades de açúcar e de doçura e de ovos, o moscatel em favais tem sempre uma acidez que lhe permite, ou seja, não tem tanto mel nos finais de boca, e isso permite com que faça um pequeno corte entre aquilo que é doçarias tradicionais com o moscatel e com a frescura do moscatel, e como o moscatel também serve fresco, combina bem com coisas que são muito doces, ou com doçarias que têm parte de ovos. Eu pessoalmente consigo estender situações de moscatel, seja ele o favorito ou os moscatéis de primeiros anos de envelhecimento, na parte gastronómica, fazendo as misturas doce-salgado, que acho que é muito engraçado. Os queijos fortes com moscatel fresco para entradas, os presuntos com moscatel, os enchidos com moscatel. Portanto, o Alentejo está perfeito, porque os queijos alentejanos com os enchidos alentejanos e com os doces do colega, isto era um dia maravilhoso. Mas conseguimos fazer isto com o moscatel, e é algo que se consegue ir até essa parte da gastronomia. Portanto, muitas vezes aquilo que nós pensamos de o que é que eu vou servir agora aos meus amigos em casa, com umas entradas de presunto e com queijo. Um moscatel fresquinho combina muito bem. Um moscatel com cerveja logo quando eles chegam, nos dias de calor, é perfeito. E depois o que é que eu vou fazer quando termino a refeição? E comprei aqui uns doces maravilhosos do colega Débora. Um moscatel acompanha muito bem. Portanto, isto... As misturas combinam-se. Como digestivo. No final, exatamente. Sobremesa e o digestivo, sim. Estamos aqui muito bem, não é? Está aqui mesmo, isto não é nada improvável, dá tudo certo. Há algum tipo de, nestes casamentos aqui improváveis, alguma coisa que algum cliente, alguém tenha sugerido? Juntar isto com isto? Alguma história que se lembrem? Que vocês acham assim, isto é mesmo estranho fazer aqui. Agora falámos aqui desde inventar aqui a tarte de chocolate merengada com... Mas há assim alguma coisa assim, não tem nada a ver isto não. Não me ocorre nada. Não, na parte das bebidas ninguém inventou nesse sentido. Digam uma coisa, vocês têm também, em termos de colaboração, vou ler aqui socorrer-me da minha cábula para não dizer nenhum disparate, fazem colaborações com outras marcas de outras áreas. Este é um caminho, sentem que este é um caminho com uma tendência do mercado, ou seja, haver parcerias, juntar a marca Favorito com, neste caso, não é? Como juntámos aqui com a Casa Maria Vitória, para criar um produto especial. É um caminho a seguir ou é algo que ainda está...
Ainda estamos a pensar... No nosso caso, sim, de Favaito, não é uma naquilo tendência. que eu penso a nível de marketing, eu sou também uma adepta das parcerias e dos trabalhos em conjunto. Eu acho que este país melhorava se todos os empresários conseguissem trabalhar o máximo possível em conjunto, com os devidos respeitos, com as devidas concorrências, mas que conseguíssemos tirar sinergias das diversas situações. Porque eu consigo, e já fiz com Favaios, situações em juntar o meu produto, que é moscatel, com fábricas que trabalham com chocolates. Juntar o meu produto, que é moscatel, com uma empresa que faz sorvetes de vinho. Não é? Ou juntar o meu produto com doçaria, não é? E estas parcerias fazem-nos, a todos nós, caminhar de uma forma saudável e mostrar melhor aquilo que é Portugal. E se fizéssemos isto, conseguíamos, todos, não é? Mas conseguíamos divulgar aquilo que falámos no início, a importância de termos produtos portugueses. Porque se eu chegar a um restaurante em Évora, e nunca fui a Évora, e comer uma comida tradicional do Alentejo e um doce típico do Alentejo, e beber um moscatel e alguém me explicar que existe regiões em Portugal que fazem moscatel, e uma delas, que é o Douro, em Favaios, e que tem aquele moscatel, ou outra situação, e se depois em Favaios, eu também, quando estou a divulgar um doce de Évora, um doce de Braga, um doce do Algarve, significa que eu estou a vender o meu país. E estou a vender a marca Portugal. E se nós vendermos a marca Portugal, quem sai daqui vai dizer que em Portugal provou 3 ou 4 ou 5 coisas que custou muito. Se eu decidir que só vendo o meu nome e a minha marca, eu vou ter que esperar que ele se lembre sempre desse nome, que às vezes pode ser um nome difícil, porque pode ser Favaito, e eu tenho que ter dificuldade em dizer, ou esquecer-me, ou pode ser Casa Maria Vitória, não é? E eu vi imensas casas quando passei por Portugal com imensos nomes, não é? Eu tenho é que sair de Portugal, a saber que em Portugal eu bebi um tinto, um branco, um espumante, um vinho do Porto, um Favaios, um moscatel de Setúbal, que eu comi um doce, que eu comi um prato tradicional, e isso foi a minha experiência de Portugal. Não é? Senão é muito difícil, não é? Sim, as pessoas dizem que comeram pastel de nata. Pois, não dizem que comeram pastel de nata daquela pastelaria, senão nunca mais conseguiam se lembrar do pastel de nata. Não é? As pessoas bebem um Favaios, não é? As pessoas comem um doce conventual. Para comerem um doce conventual Maria Vitória, eles têm que levar uma experiência acrescida, porque ele tem que criar a marca Maria Vitória. Não é? E isto tem que ser feito com parcerias. Se não for com parcerias, não chegamos a lado nenhum. Ou andamos sempre a caminhar um bocadinho, com dificuldades. Pois, ou seja, fazer parte aqui também de um plano estratégico, não é? Um plano estratégico. Sem dúvida, concordo com o que a colega disse. As parcerias ajudam-nos a crescer de forma sustentada e sim, acima de tudo passa por, como falámos antes, o novo perfil de consumidor, a experiência. Acima de tudo é sempre a experiência. O que se procura são experiências e, como tal, unir, acho que é sempre bastante vantajoso e o caminho a seguir. Vantagem competitiva, sim, também acredito que sim. Ou seja, mais marcas, a marca Portugal, no fundo, e depois juntar várias coisas. Estamos na reta final aqui do nosso tempo, do nosso podcast. Quero novamente dar-vos os parabéns pelos vossos prémios. Obrigada. Que estejamos cá no próximo ano. Levem os meus parabéns também às vossas equipas. No fundo, estou aqui a representar tanta gente e muito bem. Quanto a nós, pessoas queridas, aproveitem que estão aqui antes de se ir embora. Ativem notificações para receber todos os episódios em primeira mão. Deixem-nos os vossos comentários, sugestões, perguntas. Estamos atentos a tudo. Subscrever o canal, muito importante, os vossos likes, e voltem na próxima semana que estamos cá. Um beijinho e obrigada.